E aí, pessoal, olha só. Eu vim trazer aqui uma situação que constantemente às vezes é questionada sobre quem que é o vendedor na matrícula. Quais que são as situações que eu sempre recomendo. Primeiro, sempre ler a matrícula vai facilitar conseguir interpretar todas as diligências que foram feitas, as alterações que foram feitas, as averbações e registros. Por quem que passou? Isso às vezes evita uma série de problemas, inclusive até erros na matrícula, que às vezes olha muito cabeçalho e esquece às vezes de observar um erro de transposição. Já peguei até inclusive erro de TBI, que às vezes o pessoal, o próprio fiscal da prefeitura, esqueceu de observar na matrícula que teve uma retificação de área superficial. Então, ler a matrícula às vezes é a melhor forma, lê ela, tá? Vamos lá, então a gente está falando de um apartamento, tá? Qual que é a questão? Foi feito o divórcio e aí há a dúvida de conseguir interpretar quem que é o atual proprietário. Como que o corretor vai saber, observar, pedir para quem a documentação? Então vamos lá. Eu sempre gosto de correr todas as averbações observando e entendendo o que cada uma significa. Registro sempre se trata de uma transmissão legal do imóvel, tá? Ou alguma característica que altere juridicamente as delimitações do imóvel, tá? Então, registro altera características, tá? Ou seja, de um proprietário para o outro, por exemplo, tá? Ou área. Então, vamos lá. Vamos tratar aqui. Então, o R3 aqui nesse caso, ele trata das transmissões para um terceiro. Então, a Tamara e o Damian foram os últimos proprietários. Eu sempre faço uma giro, dou uma corrida, ó, partilha aqui é o último, mesma pessoa, Tamara, tá? Eu sempre foco no nome. Então, Tamara e Damian, atual proprietário aqui, tá? Aí teve um cancelamento de alienação fiduciária, ou seja, eles compraram financiado com a Caixa Econômica Federal, conforme até a própria R3, liquidaram o contrato na V4. Subsequente a isso, teve um erro de transposição. Teve um erro aqui que foi feita a correção da matrícula, tá? Então, por isso cuidar sempre no erro de transposição. Retificação de divórcio. Então, há uma averbação que foi feito o divórcio. Foi feita a requalificação informando o divórcio. Divórcio e partilha são coisas muito distintas. Uma coisa não significa que está ligada à outra. Sempre observar, mesmo que haja divórcio, não significa que haja divórcio. Ou seja, o divórcio, a partilha mediante o divórcio, só se está averbado. Se ocorreu o divórcio e aí não teve bens a partilhar, então precisa constar essa informação, observar. Se não consta, ambos são vendedores. Se consta, quem que é o vendedor ou que a gente chama de proprietário legal ou titular legal sobre os direitos desse imóvel, tá? Partilha aqui significa que sim, alguém recebeu direitos sobre esse imóvel mediante esse divórcio. Então a Tamara como transmitente, então ela transmitiu os direitos reais dela para Damian. Então quem que é o vendedor hoje? Damian, porque ele recebeu os direitos da Tamara. Seguindo de forma bem simples, na sequência, você entende que Tamara e Damian compraram através do financiamento, depois ou fizeram o divórcio, não fizeram nenhuma averbação, porque são segmentos, são diligências separadas, e aí sim, por fim, um registro, porque passou a titularidade da Tamara para o Damian. Então, você vai pedir a documentação desse proprietário, que hoje ele sim que vai figurar como vendedor na operação. Vendedor ou representante legal, sempre vai ser sempre o último. É uma lógica simples, ler a matrícula na sequência que elimina muitos problemas. Enfim, não tem como fazer. Pular na correria não vai adiantar nada. Então isso até para dívidas na Receita, CADIM, isso é uma série de procedimentos que tu vai precisar fazer levantamento da pessoa adequada. Fulano lá tem uma restrição na Receita Federal, um CADIM, mas se fosse a Tamara, precisaria se preocupar? Não, porque ela não é a vendedora legal, ela não está transmitindo na operação, atualmente na operação. Já está averbado aqui, então é só o Damian, então não tem nenhuma preocupação.
Se o Damian tem problemas com a Receita Federal, CADIM e qualquer afins, aí sim precisa providenciar procedimentos. Mas para ter certeza, sempre lendo a matrícula já elimina uma série de problemas.